Fala, meus amores, tudo bem? Como que vocês estão? Seguinte, uma super aula incrível para vocês hoje. Tudo que vocês precisam saber sobre merengue. Hoje eu vou explicar para vocês tudo que vocês precisam saber sobre merengue. Qual que é a diferença de todos os tipos de merengue? Nós temos 3 tipos de merengue. Cada um é utilizado para um tipo de coisa diferente. Existe uma diferençazinha aí que é super importante a gente saber para conseguir entender como e aonde encaixar cada um deles. Mas antes de começar essa aula de tudo que você precisa saber, eu já vou te pedir, deixa seu like aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. A minha intenção é passar o máximo de conhecimento para vocês. Então, para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Se inscreve nesse canal, já aproveita e maratona todos os vídeos, porque tem um monte de vídeo legal, de dicas, de receita, um monte de coisa bacana, tudo com muito bom humor. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like agora, e vamos pro vídeo. Existem 3 tipos de merengues diferentes: francês, suíço e italiano. Vou explicar para vocês com calma qual que é a diferença de cada um deles e como que é o processo para fazer eles. E também, aproveitando, já vou te falar para que eles servem, com que eles combinam, qual que vai melhor em cada receita, qual que não vai cair muito bem, então eu já vou explicar tudo que vocês precisam saber. Vamos lá, vamos começar com o merengue francês. Um passinho de cada vez, vamos começar com o merengue francês. O merengue francês, dessas 3 opções, ele é o único que vai com as claras cruas. O que é um merengue? Basicamente, clara de ovo e açúcar batido, cada um ali com o seu processo diferente, mas batido para você poder utilizar. Ele vai ficar aquela clara em neve, só que com muito mais consistência, vai ter ali uma firmeza muito melhor por conta desse açúcar. O merengue francês é o único deles que vai ficar cru, ou seja, a clara ela não vai ser cozida, ela vai ser crua. E para que serve essa clara crua? Para que serve esse merengue francês, já que ele é cru? A ideia é você cozinhar depois, ou seja, você vai assar, você vai secar ali no forno para fazer o nosso clássico suspiro ou até mesmo a pavlova. Uma receita deliciosa, incrível, super clássica, que vai com um suspirão gigante, top demais. Existe aí basicamente uma regrinha que eu gosto de trabalhar, que eu acho que é sem erro, que é a medida simples e certa. Pega essa medida aqui e já anota aí no seu caderninho para você nunca mais errar. 1 de clara para 1,5 de açúcar. Ou seja, se eu estou usando 100 gramas de clara, eu vou usar 150 gramas de açúcar. É super importante você pesar as suas claras, porque quando a gente faz por unidade de ovo, tem ovos que são pequenos, tem ovos que são jumbo, ou seja, o tamanho desse ovo é diferente, que vai impactar completamente na quantidade da clara. Então é super importante, pese sempre as claras para poder fazer o seu merengue, ter ali uma certeza que ele vai ficar numa consistência e num ponto perfeito para você. Então sempre 1 de clara para 1,5 de açúcar. Então vamos lá, se eu estou utilizando aqui 100 gramas de clara, eu utilizo 150 de açúcar. Se eu estou utilizando 500 gramas de clara, eu vou utilizar 750 gramas de açúcar. Sempre 1 para 1,5, independente de qual que é o merengue que você vai fazer. Essa medida ela vale padrão para qualquer um dos 3 tipos de merengue, seja ele o francês, o suíço ou o italiano. Como o nosso merengue francês, a gente vai levar ele para o forno, para a gente fazer o nosso suspiro ou a nossa pavlova, não é indicado que você coma ele cru, porque ele não teve o processo de cozinhar essas claras, então ainda pode ter aquela velha e conhecida nossa, a salmonela, que ela está presente ali no ovo cru. Então é super importante entrar ali em processo de cozimento, para a gente conseguir retirar essa salmonela e a gente poder ali não correr nenhum tipo de risco. Como a gente vai fazer esse processo de secar? Porque para um suspiro a gente não pode assar esse suspiro em forno alto. Então aqui já vai aí uma diquinha, uma receitinha de suspiro. Fez ali o processo do merengue francês, colocou ali 100 gramas de clara de ovo, 150 gramas de açúcar, bateu tudo na batedeira. O importante é o ponto dele ficar esse ponto de bico super bonito. Para maior certeza, pega o seu bolo da batedeira e vira na sua cabeça. Se não sujar você, se não cair nada, o ponto do seu merengue ficou perfeito. Ele vai ficar durinho, ele vai ficar preso ali no bowl, com esse ponto de bico super lindo, não tem erro. É super importante isso não cair na sua cabeça. Assim a gente tem a certeza que o merengue está no ponto perfeito. Maravilha. Fiz isso, vou colocar no bico de confeitar,
vou fazer ali os meus suspirinhos e vou levar isso para o forno. Esse processo é de secagem. Esse processo de assar o suspiro, basicamente, é um processo de secar. Então ele tem que ser ali entre 100 a 110 graus no máximo e deixar ali por 1 horinha no forno. 1 hora a 1 hora e 15 também no máximo. Vai ser o suficiente para esse suspiro ficar branquinho, para ele não ficar dourado, porque daí já não fica um suspiro tão bonito. Ele vai ficar super sequinho e super crocante. Desliguei o meu forno, eu deixo ele ali de preferência umas 6 horas dentro do forno. Esse calor residual do forno que vai ficar ali fechadinho, ele continua secando esse suspiro. Isso vai fazer com que ele esteja completamente seco, não fique molinho dentro, aquela coisa gosmenta, borrachuda. Até porque é um processo com ovo. Então, se a gente não resseca, se mantém umidade, ele pode estragar mais fácil também. Então, basicamente, é assim que a gente faz um suspiro com um super merengue francês. Já o nosso merengue suíço, basicamente é o merengue que eu mais uso, é o que eu acho mais fácil, mais prático, super bacana, fácil, prático, muito tranquilo para usar ele. Por quê? Porque você não precisa de muita coisa e ele é o que mais combina com diversas coisas diferentes. Então, por exemplo, o merengue suíço, você pode utilizar ele para colocar dentro de um bolo, para fazer uma cobertura de um bolo. Você pode usar ele para misturar ali numa buttercream e ele vai dar uma firmeza melhor ali numa buttercream. Você pode fazer uma buttercream com ele. Você pode colocar ele misturado ali com recheios. Sabe aquele processo de mousse que a gente costuma fazer quando a gente mistura algum tipo de doce com chantilly? Você pode fazer isso, porém você faz com o merengue suíço, que ele vai trazer muito mais sabor, não vai ter aquele excesso de gordura do chantilly que particularmente eu não gosto. Então eu tenho certeza que com o merengue suíço vai ficar muito melhor. A diferença do merengue suíço é que essa clara, ela é cozida, ou seja, ela entra ali num processo de cozimento. Então o que você vai fazer? Você vai colocar no banho-maria. Se o bowl da sua batedeira for de inox, é até melhor, porque daí você já faz o banho-maria nela direto. Fez o banho-maria, colocou ali as suas claras, coloca seu açúcar. Com um fouetzinho, você vai mexer o tempo todo ali em fogo super baixinho. Qual que é a ideia? Essa clara entrar em processo de cozimento e principalmente o açúcar que tem ali dentro ficar completamente derretido. Para isso acontecer, essa clara com o açúcar precisa chegar em 65 graus. Ali é o ponto que a gente vai saber perfeitamente que essa clara já não nos oferece mais risco por conta da salmonela e também que o açúcar já ficou completamente derretido. Então, chegando aos 65 graus, a gente vai saber que está no ponto perfeito. Um termômetro é super barato, vale a pena o investimento, você vai pagar aí por volta de 15 a 25 reais no máximo, um termômetro de espeto que vale muito a pena ter em casa. Quando a gente faz uma fritura, uma carne, a gente consegue chegar ali, saber exatamente a temperatura para ver se ficou quentinho dentro, se ficou cozido, principalmente para doce, para chocolate, vale a pena esse investimento. Então, fiz ali o merengue, chegou a 65 graus, perfeito. Chefe, não tem ainda meu termômetro, mas eu queria muito poder fazer esse merengue para poder colocar em cima de uma torta, para colocar num bolo, para cobrir um cupcake, como que eu faço? Dica super bacana. Colocou ali no banho-maria, açúcar, a clara, sempre, 1 de clara, 1,5 de açúcar, ou seja, coloquei ali 200 gramas de clara e vou colocar ali 300 gramas de açúcar, certo? 1 para 1,5, perfeito. Fiz ali, coloquei e fiquei mexendo com o fouetzinho ali o tempo todo. Quando passar uns 5 minutinhos com o fogo bem baixinho, você pega ali, ó, as pontinhas do seu dedo em formato de pinça, coloca lá a mão na clara e tenta pegar um grãozinho de açúcar, porque você colocou açúcar ali dentro, certo? Então você vai colocar ali e tentar pegar um grãozinho de açúcar lá no fundo. Não vai estar muito quente, ainda não vai ter chegado no ponto de queimar a sua mão. Ele vai estar quente, mas não vai queimar sua mão, não se preocupe. Tentei pegar ali um grãozinho de açúcar. Senti que ainda tem grãozinho de açúcar? Não, tá bom. Vou bater ali mais uns 2 minutinhos no banho-maria, vou esperar. Depois fiz o mesmo processo. Fui ali e tentei pegar um grãozinho de açúcar. Não consegui pegar nenhum grão de açúcar ali no fundo do banho-maria. É porque esse açúcar derreteu. Para esse açúcar derreter, ele chegou nos 65 graus, ou seja, está no ponto perfeito. Tiro do banho-maria e levo para a batedeira, deixo bater até montar ali o nosso merengue delicioso. Ó, seguinte, presta atenção, presta atenção. Pausa rapidinho, você não vai sair da tela, você vai rolar só um pouquinho para baixo e vai se inscrever. Pô, já deixa o like aqui, é simples, rápido, fácil, de graça, isso me ajuda muito. E aí vai fazer eu te amar mais ainda. É o mesmo processo. Bateu ali, ficou ali, ponto de bico, esse ponto lindo aqui, esse ponto maravilhoso, virei na minha cabeça, não caiu na minha cabeça, não me sujou todo, então tá num ponto perfeito. Qual que é a ideia desse merengue suíço por conta desse açúcar? Esse açúcar ele vai conseguir dourar. Então, por exemplo, eu posso pegar uma torta de limão e fazer aquele maçaricado super lindo que vai combinar muito bem, vai ficar super bacana. Posso colocar em outras coisas diferentes, como tortas, como bolo, cupcake, e a vantagem é que por conta do açúcar, ele vai ficar muito mais firme. Então, aquele primeiro merengue que a gente falou, que é o
merengue francês, ele tende a cair muito mais fácil. Então, se eu fiz o merengue francês, não levei pro forno para secar e não fiz o meu suspiro, não fiz minha pavlova, daqui 15 minutinhos ele vai começar a soltar água. Aquela clara vai perdendo todo o airado. A clara em neve nada mais é do que o ar dentro da clara. Ela vai perdendo esse ar e ela vai voltando a ficar líquida. Então eu estraguei o meu merengue. A vantagem do merengue suíço é que ele tem muito açúcar. E esse açúcar vai ajudar ele a ficar montado muito mais tempo. Por isso que eu posso colocar ele tranquilamente aí numa torta, num cupcake, num bolo, que vai dar muito bom. Indo para o nosso último merengue, o merengue italiano, que é o mais complicadinho, porém ele é simples. O merengue italiano nada mais é do que o merengue que a gente utiliza para fazer marshmallow. O marshmallow nada mais é do que um merengue italiano. Porém, o merengue italiano ele tem um processo um pouco mais complicado, porque você depende de fazer uma calda. Ele é como se fosse um merengue suíço, porém ele é feito uma calda que traz muito mais elasticidade, ele fica um pouquinho mais peguento, ele traz mais elasticidade para esse merengue, ele monta esse merengue um pouco melhor, ele traz um pouquinho mais de firmeza, ele fica mais sequinho, ele fica menos brilhante do que o merengue suíço, porém para alguns preparos ele é super bacana porque ele tem mais resistência. Então, por exemplo, se eu pegar um pouquinho desse merengue, fiz ali o merengue italiano e coloquei em cima de um cupcake e joguei chocolate derretido por cima que tenha sido temperado ou até mesmo fracionado, ele faz uma casquinha, mas ele não destrói ali esse merengue e ele fica tipo uma inhabenta, sabe? Ele fica ali super macio e crocantezinho por conta do chocolate. E por que ele acontece isso? Por que a gente consegue fazer isso com ele? Porque ele tem muito mais resistência exatamente pelo esse açúcar. Basicamente, o nosso merengue italiano é o seguinte, a mesma proporção, 1 para 1,5, ou seja, 100 gramas de clara para 150 gramas de açúcar. Porém, eu vou bater somente a clara. Nesse momento eu não vou misturar esse açúcar. Por quê? Porque eu vou pegar essa medida de açúcar e vou pegar metade de água. Ou seja, eu não peguei 100 gramas de clara, coloca as claras para bater devagarzinho. Peguei essas 150 gramas de açúcar e desse açúcar eu pego a metade de água, ou seja, 150 gramas de açúcar, 75 ml ou 75 gramas de água. Misturei a água com açúcar, eu vou levar para o fogo para fazer uma calda. Essa calda ela tem que ser uma calda de ponto de bala mole, ou seja, antes dela começar a escurecer para virar um caramelo, ela vai ter ali esse ponto de calda mole. Quando começar a fazer essas borbulhas aqui, ó, com essa calda aqui transparente, quase começando a pegar a cor de um caramelo, é o ponto que tá bom. E é nesse momento que a gente vai precisar de mais uma vez o nosso espeto, o nosso termômetro. É super importante, porque esse merengue ele não pode passar de 119 graus. Ele tem que estar ali entre 116 a 119 no máximo, porque se passar disso, a gente perde esse ponto de bala mole, ele começa a virar um caramelo e aí vai desestruturar todo o nosso merengue. Então eu preciso aqui, ó, 116 a 119 no máximo. Quando chegar nesse ponto lindo, maravilhoso, eu desligo o fogo, ali a minha batedeira já vai estar batendo com a minha clara, ela já vai começar ali, ó, transformar em clara em neve, porém ainda não vai estar completamente montada. Quando ela começar a ganhar bolhas ali, quando ela começar a montar ali somente a clara em neve, eu pego essa calda e começo a jogar em ponto fio, como se eu fosse fazer uma maionese. Deixo ela ir ali batendo e vou jogando em ponto fio. Uma das coisas mais importantes do merengue italiano é a gente bater ele muito bem. Então ele vai ficar ali uns 10 minutos batendo. Ele vai estar montado, quando passar uns 2, 3 minutinhos ele vai estar montado, você vai ver que ele já vai estar ali, ó, numa textura bacana, porém quanto mais a gente bate, mais esfria esse merengue. E é isso que a gente precisa, tá batendo ele o tempo todo que ele esfria, porque aí a gente consegue muito melhor do que o suíço montar, deixar esse merengue firme. Por isso que esse merengue, ele tem mais elasticidade, e por isso que ele é um merengue perfeito pra gente fazer marshmallow. E assim a gente consegue o nosso merengue italiano, que vai nos trazer aí o marshmallow, que vai ter muito mais firmeza, que a gente consegue fazer ali bombom, a gente consegue ali rechear um bombom, por exemplo, com esse merengue italiano, a gente consegue rechear um bolo, porque ele vai trazer ali uma certa consistência, a gente consegue misturar ele com outras coisas para fazer um mousse, ele nos traz muito mais consistência do que o merengue suíço, porém ele é um pouquinho mais complicado, e muitas vezes o merengue suíço cumpre esse papel, de ter ali um pouquinho mais de firmeza pra gente rechear um bolo, pra gente colocar em cima de um cupcake, enfim.
Existem várias infinidades de um monte de coisa deliciosa que a gente consegue fazer com esses 3 merengues. Algumas diquinhas extras e super importante. Ovo, sempre muito fresco. É super importante os ovos que a gente for utilizar para fazer o merengue estarem frescos, tá? É super importante. Se você tem ali uma cartela de ovo que está guardada há 3 semanas na geladeira, não vai ser muito bom fazer com ela. Sempre fresco. Como que a gente faz para saber se esse ovo vai estar fresco? Aquele bom e truque velho do copo com água. Coloca um copo com água, coloca o ovo ali dentro. Se esse ovo boiou, esse ovo já está ali velho, essa clara já está ficando líquida, ela já não está mais ali numa textura bacana. Ela não necessariamente precisa estar estragada, mas ela pode já não estar muito bom. Então ali quando você coloca o ovo dentro de um copo de água, a ideia é que ele afunde, não que ele boie, porque se ele boiar já não está muito bom. Se ele afundar é porque significa que ele ainda está super bacana, que ele está bom, que ele ainda está fresquinho, perfeito para o seu merengue. E essa foi uma aula super completa sobre merengue. Espero muito ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Já deixa aqui se você sabia que existia 3 tipos de merengue e para cada coisa que serviria esse merengue, porque é super bacana eu saber aqui das dúvidas de vocês, conseguir tirar as dúvidas de vocês e trazer vídeos novos. Porque às vezes uma dúvida sua pode me trazer uma ideia de fazer um vídeo novo e aí tirar a dúvida de um monte de gente, é super bacana. Então não esquece de deixar seu comentário aqui. Já aproveita, deixa também seu like, é super importante, porque daí o YouTube entende que eu tô fazendo esse conteúdo para vocês, ele manda para mais pessoas, eu consigo fazer esse conteúdo cada vez mais. Então aproveita, deixa seu like. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, pelo amor de Deus. Aproveita e se inscreve aqui, que é super importante, eu conto muito com vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Amo vocês.